Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, todos, sem exceção, que o Espírito Santo venha dar o entendimento da sua palavra, porque uma vez a gente entendendo a palavra de Deus, da palavra de Deus, presta atenção, da palavra de Deus vem o Espírito da fé, vem Deus. Você sabe que a fé é uma dádiva de Deus, a fé é um dom de Deus. A fé não tem nada a ver com religião, não. A religião contraria a fé que Deus nos dá. Porque a fé nos dá certeza do que é a vontade de Deus. A fé. A fé. Então, se há uma grandiosidade na vida de Abraão e dos demais que viveram na fé, pela fé, se há uma virtude, essa virtude vem de Deus. Por exemplo, eu não creio que Abraão tenha sido um herói da fé. Eu não creio. Eu não creio que tenha havido um herói da fé em toda a história bíblica. Eu não creio. Por quê? Porque é Deus quem nos dá a fé. A fé é um dom de Deus, é uma dádiva divina. E quando Ele nos dá a fé, pela fé, através da fé e por meio da fé, a gente tem coragem de fazer o que a gente naturalmente não faria. Não faria. Por exemplo, eu lembro, papai falava, faça isso. Eu fazia não por causa da fé, mas por causa do medo de apanhar dele. Mas quando Deus nos dá a fé, Ele remove o medo. Ele nos dá uma consciência da vontade dEle. E também nos dá coragem para executá-la. Portanto, a fé nos dá coragem para agir. Mas tudo vem de Deus, tanto a fé quanto a coragem que vem do Espírito da fé. Então, como é glorioso, como é precioso, como é grandioso o poder da fé. Se as pessoas deste mundo entendessem isso, elas não entendem. Por exemplo, uma pessoa que tem depressão, por exemplo, ansiedade, depressão. O que é a depressão? A depressão é um problema da alma. A depressão não é um problema físico, é um problema espiritual. Tanto é que muitas pessoas depressivas procuram realizar todos os seus sonhos, porque têm dinheiro para isso, mas continuam depressivas ou deprimidas. Por quê? Porque a depressão é um problema estritamente espiritual. E quando é um problema espiritual, você não vê a alma, você não sente a alma que sente a dor,
os tormentos. A alma que sente a falta de sono, a alma que sente a angústia, a alma que sente preocupação, a alma que sente a dor do corpo. Então, a alma é invisível. É invisível. É como o espírito é invisível. O espírito diz respeito à sabedoria. Você vê os efeitos da sabedoria, mas você não vê o espírito da sabedoria. A mesma coisa é a fé. Você não vê a fé, mas você vê os efeitos da fé na sua vida quando você tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus traz a fé. A palavra de Deus vem com o espírito da fé. E esse espírito, o espírito da fé, essa consciência da fé, essa certeza que a fé dá, também dá a coragem. É por isso que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, diz: é Deus quem opera em nós. É Deus quem opera em nós, tanto o querer, que é a fé, como o efetuar, que é a coragem para executar aquilo que você quer, aquilo que Deus quer, aquilo que Deus determina. Então, isso segundo a vontade de Deus. Então, amiga e amigo, quando a pessoa religiosa, ela vai na igreja e cumpre uma obrigação. Ela diz assim: não, eu fui na igreja, cumpri o meu voto para com Deus. Ainda que ela não tenha feito nenhum voto, mas ela foi na igreja. Ah, eu já fui na igreja, eu vou ser abençoado. Negativo. Negativo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que agrada a Deus é a fé em exercício, porque a fé que Ele dá vem com a coragem, a audácia de executar. E Ele que dá também, quando essa fé está pautada, alicerçada na palavra de Deus. Então, é preciso que as pessoas entendam a diferença do que significa viver pela fé e de fé em fé, como foi o caso de Abraão. Ele aprendeu a viver pela fé, de fé em fé, e foi um homem ditoso, abençoado. Ele foi um homem de Deus. Ele foi um homem diferenciado de todos os homens, demais homens na sua época. Ele foi um escolhido de Deus. Por quê? Deus o escolheu? Porque ele era um homem de caráter. E ele não iria usar o poder da fé para tirar benefícios pessoais, para fazer a sua própria vontade. Não. Deus lhe deu a fé e lhe deu a coragem para obedecer à fé. Por isso que ele teve que deixar tudo para trás. Primeiro ele teve que perder para depois ganhar. Então, a fé, amiga e amigo, dá certeza, nos dá convicção. Existe a fé natural. Por exemplo, todo agricultor sabe que se plantar feijão, vai colher feijão. Todo agricultor sabe que se plantar arroz, vai colher arroz. Agora, a fé, que é o dom que Deus nos dá, que é a dádiva de Deus, trata-se da fé
sobrenatural, que não é uma certeza natural. Não é uma certeza natural, é uma certeza sobrenatural. A fé, o dom de Deus, é uma convicção sobrenatural. E isso você só consegue quando você mergulha os seus pensamentos na palavra de Deus. É dali que vem a fé. Então, não é porque você vai na igreja que você vai ter a fé que agrada a Deus. Não. Você vai ter a fé que agrada a Deus quando você mergulhar os seus pensamentos nos pensamentos de Deus, que são a sua palavra. Quando a pessoa tem essa consciência de fé, esse entendimento, essa pessoa, então, recebe a fé de Deus, a dádiva de Deus, e também com a fé vem o Espírito da fé, que é o que nos dá coragem para agir. E é isso que agrada a Deus. Abraão agradou a Deus e deixou um ensinamento para toda a humanidade. Toda a humanidade. Quem quiser aproveitar, graças a Deus, vai ser bem-sucedido. Quem não quiser, vai continuar vivendo do jeito que está. Então, isso é religião? Não, isso não tem nada a ver com religião. A religião contradiz a palavra de Deus. Mas a fé pautada nas Sagradas Escrituras, essa não dá sabedoria, entendimento, compreensão, dá coragem. Ela vem para premiar o fiel com todas as promessas de Deus. Foi por isso que Deus, logo em seguida, depois de dizer para ele, sai-te da tua terra, da tua parentela, quer dizer, deixa também a parentela para trás. E a casa de teu pai, não importa, deixa para trás também. E vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não mostrou naquele exato momento, mas foi mostrando para Abraão dia após dia após dia. E assim é a fé. Deus nos dá a fé necessária para cada dia. Ele não nos dá a fé para que a gente venha viver pela fé apenas naquele momento. Mas ele nos dá uma fé sólida, consistente, que nos leva a viver todo dia. Ele nos dá uma quantidade de fé para a gente viver a cada dia. É por isso que Jesus ensina, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E amanhã? Amanhã é outro dia. O amanhã não existe, existe o hoje. Então, o hoje eu te dou a fé, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. E quando a pessoa é sábia, ela pede a Deus, meu Pai, me dá o pão nosso de cada dia. O que eu preciso para o dia de hoje? Ela não pensa no dia de amanhã, não se preocupa com o dia de amanhã, não fica ansioso pelo dia de amanhã. Ela pensa no dia, porque ela vive na fé, pela fé. Amanhã será outro dia e amanhã ela vai pedir novamente o pão nosso de cada dia para o dia de amanhã. Então, minha amiga e meu amigo, dá licença um instantinho só. Deus nos dá o dom da fé e nos dá coragem, o espírito da fé que nos dá coragem para executá-la, não para que nós venhamos
realizar os nossos sonhos e desejos e concupiscências. Não. Ele nos tem dado a fé e o poder de executá-la para que ele seja santificado em nossas vidas. A vontade dele seja feita em nossas vidas. Foi o que ele fez com Abraão. Quando ele falou, sai da tua terra, etc., aí em seguida, Deus coloca as promessas. Ele coloca as promessas. Farei de ti uma grande nação. Como fazer de mim um homem já de idade, 75 anos, minha mulher já passou da idade de dar filhos, está com 65 anos. Como que eu vou gerar uma nação? Eu não tenho gerado, eu queria gerar um filho. O Senhor está prometendo uma nação? Não, ele não perguntou isso a Deus. Ele apenas creu. Ele creu nessa palavra. Porque Deus lhe deu a crença. E obedeceu, porque Deus lhe deu essa condição de obedecer, executou, de efetuar. É Deus que operou tanto a fé quanto a execução da fé. Então, por isso que eu não considero Abraão o herói da fé. O herói aqui é Deus. Ele é que é o herói. Ele é o herói. Só ele é herói. Nós somos apenas instrumentos e mais nada. Graças a Deus. Então, amiga e amigo, qual é o problema que você tem vivido ou vivenciado? Qual é a sua situação neste momento? Você está chorando, você está angustiado por conta, suas contas chegaram e você não tem com o que pagar, você está enfermo, você tem uma doença incurável. Qualquer que seja o seu problema, não há impossíveis para a fé, a poderosa fé, a dádiva da fé. Não há impossíveis. Tudo é possível pela fé, disse Jesus. Agora, para você ter essa fé, você tem que ouvir a palavra de Deus e ser humilde para obedecer. É claro que Deus é quem dá também a humildade para a gente obedecer. A fé não é de todos. O apóstolo Paulo diz que a fé não é de todos. A fé é apenas para as pessoas escolhidas. As pessoas escolhidas de Deus. As pessoas que não são escolhidas de Deus não têm a fé. Ah, bispo, então Deus é injusto? Não, Deus não é injusto. Ele dá a fé para todos os que têm ouvidos para ouvi-lo. Mas nem todos têm ouvidos para ouvir. Nem todos têm paciência para ouvir a palavra de Deus. Nem todos têm paciência para ler a palavra de Deus, sequer, quanto mais ouvir a palavra de Deus. Então, muitas pessoas não têm ouvidos, são orgulhosas, são prepotentes, são soberbas, se acham. Mas quando chega diante de um problema insolúvel, elas então se humilham. Umas se humilham e se voltam para Deus, outras não. Então, a fé não é de todos, mas daqueles que são como crianças, humildes em espírito. Jesus fala sobre isso, ele fala que o reino dos céus é para aquelas crianças humildes, meninos,
jovens, criancinhas, que ouvem a voz do Pai. Então, eu espero que você tenha entendido que a fé é o maior tesouro que a pessoa possa ter dentro de si. E eu posso falar isso. Eu posso falar isso. Eu posso tocar a trombeta, porque Deus nos tem dado a fé e eu não consegui terminar as faculdades que eu entrei, eu não consegui terminar os meus estudos, eu não consegui terminar nenhuma formação, não fiz nenhuma formação assim intelectual. Estudei, tentei aqui, ali, acolá, mas o que me fez conquistar o reino de Deus foi a fé pura e simples na palavra dele. E você também pode ter isso. Você tem esse direito. Você não precisa merecer, não. A fé não é para os merecedores, não. A fé é para pessoas humildes em espírito. Por isso, a fé não é de todos. Porque normalmente as pessoas, às vezes, não têm onde caírem mortas, mas são orgulhosas, prepotentes, etc. E como é que Deus pode falar com uma pessoa assim? Não tem como. Então, a pessoa que é humilde, ela tem ouvidos para ouvir a voz de Deus. Espero que você entenda isso. A Igreja Universal do Reino de Deus é uma instituição da fé que vive pela fé e sobrevive pela fé. Então, nós temos as portas abertas de segunda a segunda, de janeiro a janeiro. Não há tréguas, inclusive pelas madrugadas, através das mídias sociais. Trabalha-se 24 horas por dia. Quando eu estou dormindo, tem um colega meu que está trabalhando. Quando eu estou trabalhando, tem um colega meu que está dormindo, descansando. Então, nós nos revezamos para levar para todo mundo, dia e noite, a palavra de Deus, para que ela venha despertar o interesse das pessoas e venha lhes contemplar com a segurança, com o poder, com a dádiva que vem da fé, que é a própria fé, que é a coragem, que vem do espírito da fé. Eu espero que você tenha entendido isso. Você não precisa merecer para ser abençoada ou abençoado. Você precisa crer, só isso. Tudo é possível, disse Jesus, para aquele que crê. Abraão creu e foi abençoado. Tudo é possível para você, mas você tem que crer. E a crença é uma revelação que Deus dá para a pessoa que é humilde em espírito. E Ele dá a revelação da fé e Ele dá também a coragem para obedecer. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.